dizendo o seguinte: sobre o especial do Porta dos Fundos, apoio fortemente a expressão artística e vou lutar para defender esse importante princípio que é o coração de grandes histórias. Você percebe ali, Silvio, que teve mais de 183 mil curtidas. Muita coisa, né? Até esta manhã. E o canal do Porta dos Fundos também se manifestou pelo Twitter dizendo que o Porta dos Fundos é contra qualquer ato de censura, violência, ilegalidade, autoritarismo e tudo aquilo que não esperávamos mais ter de repudiar em pleno 2020. Nosso trabalho é fazer humor e, a partir dele, entreter e estimular reflexões. Muito bem, Thiago, então quero aqui explorar os seus conhecimentos jurídicos de cara. É muito louca, mas eu queria muito louca. Eu queria a tua leitura desse caso, desde a decisão do juiz, o Benedito Abicaíra, até a decisão do Toffoli, né? Aliás, o Adrilles viveu para ter que elogiar o Dias Toffoli aqui ao vivo. Não, é um relógio parado, acerta duas vezes ao dia. Você veja no Brasil, é justo que não tenha censura, é justo, é democrático. Deus salve, ou os astros, ou os orixás salvem a liberdade de expressão. Mas no Brasil até o que é bom é ruim, vem mal feito, vem errado, vem de maneira que causa insegurança jurídica. Explico. Entrou-se com a ação civil pública, o Centro Dom Bosco de Cultura Parafé, lá do Rio de Janeiro, entrou com uma ação civil pública contra a Netflix pedindo para tirarem do ar o especial do Porta dos Fundos. Que é muito ruim, que é um mero escracho, trabalho de pesquisa zero, que em matéria de humor é uma porcaria. O Porta dos Fundos tem roteiros maravilhosos. Em religião ele já adentrou no começo da carreira, foi fantástico no escracho às religiões, mas esse especial é muito ruim. Esse especial só tá rendendo porque a direita, essa direita torta brasileira, não tem timing nenhum. O timing deles é péssimo, então isso criou uma audiência bárbara, fantástica. O juiz de primeira instância no Rio negou a liminar. Eles pediam para suspender a veiculação com um pedido de liminar, né, que é uma decisão antes da análise do mérito, uma decisão já no começo, na apresentação do processo, e o juiz denegou a liminar. Aí é que é uma coisa estranha. Rio de Janeiro. É difícil alguém que trabalhe no Rio de Janeiro em dias úteis. Principalmente na justiça. Quem advogou, como eu advoguei, na justiça fluminense, sabe como é. Enfim, chegou um agravo contra decisões interlocutórias, que a decisão sobre uma liminar é uma decisão interlocutória, cabe um agravo de instrumento. É o nome do recurso a essa decisão interlocutória. Então, apresentaram o Centro Dom Bosco, que aliás tem ligações muito fortes com o senhor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é o mentor intelectual do Jair Bolsonaro, que foi beneficiado pelo desembargador Benedito há 3 anos atrás, há quase 3 anos atrás. Que agora vem à tona com outro peso e uma outra medida para não beneficiar a Netflix. Enfim, então entraram com agravo o juiz plantonista, porque o desembargador Benedito está em recesso, está de férias. Ele não está trabalhando. Então o plantonista do TJ, ele também negou essa liminar no agravo de instrumento. E no mesmo dia surge desembargador Benedito para conceder a liminar e suspender a veiculação do especial de Natal pelo Netflix na Porta dos Fundos. A Netflix, no mesmo dia, e os seus advogados, eles elaboram no mesmo dia e apresentam na primeira hora do dia seguinte uma reclamação no STF, uma reclamação constitucional, que é uma ação própria, não é um recurso àquilo que está acontecendo no Rio, mas é uma ação própria, dizendo que a soberania, as decisões do STF estão sendo desrespeitadas e, portanto, eles pedem a suspensão da liminar naquela outra ação. Só que tem um problema. O Toffoli, a ação chegou no STF, foi sorteado, caiu no colo do Gilmar tem recesso, como o Benedito estava, então vai para o plantonista do STF. Segundo o inciso 8º do artigo 13 do regimento interno do STF, é o presidente do tribunal e o presidente é o Toffoli. Então o Toffoli pega... Vai se esperar o quê? O Toffoli, no meu ponto de vista, ele é o ministro nulo.
Ministro nulo por quê? Porque para você ser ministro do STF, a Constituição atrapalha bastante. A Constituição, eu acho que nulo é uma virtude, a nulidade é uma virtude. Ela pede, mas ele é negativo. Não, é nulo porque ele não poderia existir. Porque o único requisito para ser o ministro do STF é você ter notório saber jurídico. Exato. Ele foi reprovado 2 vezes, até em concurso para juiz. Não só por ter sido reprovado, mas ele não tem uma área acadêmica, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem publicação. Mas foi advogado de porta de cadeia do PT. Em revista jurídica de relevância, em revista de pesquisa internacional, ou seja, ele não tem nenhum resquício, nem objetivo e nem subjetivo de notório saber jurídico. Então ele pega essa reclamação, não faz juízo de admissibilidade. O que é juízo de admissibilidade? É a análise que um juiz, um desembargador ou um ministro fazem do recurso ou da ação que recebe. Ou seja, este veículo, esta petição, este recurso, esta ação, ela é cabível neste caso? É o momento da apresentação? Ela é tempestiva? Ela vem em tempo certo? Porque o juízo de admissibilidade ele vem antes da análise do mérito, do conteúdo, do objeto, do objetivo daquela ação. Acho que ele nem sabe o que é análise da admissibilidade. O que acontece é o seguinte: a reclamação ela veio contra uma decisão de uma ação já em curso. Essa ação já em curso, ela não acabou, portanto existiam recursos naquela ação. Com o novo Código de Processo Civil, 2016, a gente tem um ponto de dúvida na doutrina jurídica. Qual é o momento de eu apresentar uma reclamação? Se eu considero que numa ação anterior, uma decisão do STF ou do STJ foi desrespeitada, uma súmula vinculante foi desrespeitada. Parte dessa doutrina diz que o momento é o momento do trânsito em julgado da decisão da ação anterior. Eu só posso partir para uma reclamação se transitou em julgado o objeto que estava sendo julgado e eu quero derrubar. Outra parte diz que o momento é o mesmo momento de, naquela ação que eu quero derrubar o efeito da decisão, é o momento de recurso especial, que vai para o STJ, ou recurso extraordinário, que é aquele que vai para o STF. E nesse caso, estavam longe as duas oportunidades. Seja o trânsito em julgado dessa decisão liminar, ou seja, quando não mais coubessem recursos contra essa decisão liminar, e também estava longe o prazo para apresentar recurso especial ou extraordinário contra a liminar que mandou suspender a veiculação do especial de Natal. Por quê? Porque ainda cabia, segundo o Código de Processo Civil, o recurso de agravos internos. O que é o agravo interno? É o recurso que eu promovo contra a decisão monocrática do desembargador relator. Então teve uma decisão monocrática, ou seja, tomada por um desembargador da turma ou da Câmara. Eu tenho uma decisão monocrática, então o Código de Processo ele diz que cabem agravos internos. Então o que deveria ser feito processualmente, o Netflix deveria ter apresentado agravo interno naquela ação, naquele agravo de instrumento. Eu estou entendendo, Thiago, até para quem está nos acompanhando em som e imagem, o instrumento foi... E o instrumento também foi equivocado, é isso? Foi totalmente equivocado. Porque deveria ser... Então, o Toffoli, ele avocou para si, para ter o holofote da mídia, muito provavelmente, ele avocou para si a competência de julgar uma ação que não era tempestiva, aquele não era o momento da reclamação. Em síntese, né, Thiago, o que aconteceu, a decisão que foi justamente acertada do Toffoli, e a gente pode concluir, como eu falei aqui anteriormente, que um relógio parado acerta 2 vezes a hora ao dia. Exato. Só que ele acertou por circunstâncias exatamente para pedir exatamente o holofote da mídia, porque ele sabe que ele é um juiz censor, já tentou impedir opiniões contrárias a ele nas próprias redes sociais, já impediu uma matéria de capa ligando ele a movimentos escusos financeiros, ele, a mulher dele, apaniguados dele na revista Cruzoé. Ele fez isso como um gesto de publicidade, que tem um efeito benéfico especificamente. A gente já disse aqui de como é ruim
como é frouxo, como é fraco, mas é legítimo o especial do Porta dos Fundos em nome da liberdade de expressão, e como foi absolutamente assoberbada e absurda e obtusa a decisão do desembargador que proibiu, que ele chega a dizer o seguinte, que um debate deve preservar a boa educação, o bom senso e a razoabilidade. Ora, tudo isso a liberdade de expressão joga fora, porque a liberdade de expressão, ela delimita a falta de limites de um debate. Inclusive, você pode ser grosseiro, você pode ser, em alguma medida, ofensivo, você pode usar de um humor, e o humor, a base dele é a subversão, só que é uma subversão tola, como a gente já disse. Foi tudo aquilo que ele já descartou na decisão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, naquela decisão que ele protegeu a sua liberdade de expressão, a última coisa que o Bolsonaro em qualquer debate, seja numa conversa, um jornalista, é educado, no café da manhã, delicado, exatamente, é paradoxal. A liberdade de expressão, ela pode sobrar na ofensa, e sobretudo ela sobra no senso de humor, que o senso de humor basicamente é subverter paradigmas, subverter clássicos, subverter a ordem religiosa, a ordem social. Tudo bem, a gente pode dizer que é raso, mas é um raso legítimo pela liberdade que ele tem de dizer isso. O Toffoli, o que ele fez eventualmente aqui, meu caro Thiago, foi o censor censurando o censor, uma decisão justa, uma decisão concreta. Na decisão dele, ele fala, inclusive, do cristianismo, que é uma instituição milenar que sobrevive a basófias, que sobrevive a críticas, que sobrevive a sátira. Inclusive, o próprio princípio do cristianismo é a tolerância àquele que o quer esmagar, ou zombar, ou escarnecer. O próprio Cristo crucificado foi cuspido, escarrado, torturado, e amou aqueles que jurou proteger e que o esmagavam. É isso que o cristianismo deve fazer com o Portas dos Fundos, e é isso que o Toffoli fez, mas não pelas razões certas cristãs de complacência ao próximo, inclusive ao próximo enganado e equivocado, mas ele o fez exatamente por um dos pecados capitais, que é a vaidade, a soberba. Ele fez uma decisão justa. Isso é o cúmulo da canalice subliminar. Você faz uma decisão juridicamente equivocada, como você bem disse, porque eu sou leigo no assunto, mas eu acho o seguinte: e o Zé das Couves, que tem que passar por todas as instâncias, por todos os trâmites legais, e sei lá, e se fosse feita uma piada em relação ao movimento negro que tem dentro das hostes do STF, principalmente com, como é que chama o ministro? Esqueci. Enfim, dentro das hostes do STF tem o politicamente correto como um valor quase sacrossanto dentre a maioria dos limites. Se fosse um humor feito contra o movimento negro, seria taxado de racista. Será que teria prontamente atendido, assim, um pedido de um ministro do STF do dia para o outro para liberar alguém que fez um humor escarnecendo no movimento negro? Lógico que não. Esse é um grande problema, então, a gente tem que parar para pensar no será. Foi uma jogada que publicitária, a jurídica não cabe o será. Não pode caber o será. Nas casualidades, né? Foi uma jogada publicitária do senhor Toffoli, mas que eventualmente foi uma decisão correta, acertada pelas razões equivocadas. Muito bem, o tema é bom, é polêmico, não vai parar por aí, pode ter certeza.